Olá, pessoal! Hello, everybody! How are you today? Nós estamos começando a nossa semana 6 de inglês aqui pelo Moodle. Vamos fazer uma continuação da matéria que a gente já estava vendo. A gente viu o first conditional, depois a gente viu o second conditional, e essa semana a gente vai ver o third conditional, né? Então, o primeiro condicional, o segundo, e agora essa semana a gente vai ver o terceiro condicional. Então, a gente termina, né, com o terceiro, é o último, a gente termina as if clauses, né, as orações com if, as orações condicionais em inglês. Beleza? Então, vamos ver o que é esse terceiro condicional. Vou colocar aqui os slides. Third conditional com a professora Cíntia. O que é o third conditional? O third conditional é uma oração condicional que expressa uma hipótese contrária à realidade dos fatos no passado. Ou seja, você tem uma coisa que teria acontecido no passado, mas não aconteceu, se alguma condição tivesse sido consumada. Então, olha lá, se você tivesse me avisado, eu me preveniria. Por que é hipotética? Porque você não me avisou e eu não me preveni, percebe? Mas se você tivesse me avisado, eu tenho uma condição, aí eu teria uma consequência, eu me preveniria, percebe? Então, essa é a ideia do terceiro condicional que a gente vai ver a partir de agora em inglês, né? Coloquei um exemplo aqui em português para vocês poderem perceber o que é essa hipótese contrária à realidade dos fatos no passado. Como que acontece o third conditional? Eu vou ter duas orações. Se essa condição tivesse sido satisfeita no passado, eu teria tido no passado essa consequência. Vem então no condicional, ou seja, com would, igual que a gente aprendeu na semana 5, mas é um condicional perfeito, conditional perfect. Olha lá, relembrando como funciona o past perfect, que vai vir aqui então no nosso terceiro condicional, acompanhando o if. Eu vou ter had, que é o verbo have no passado, mais o past participle do verbo principal. Então, had funciona como auxiliar e o verbo principal vem no past participle, ou seja, o ed ou terceira coluna. Exemplo de past perfect. Jane had learned an important lesson. Jane aprendeu uma importante lição. Ou tinha aprendido uma importante lição, né? A gente usa o past perfect comparando com o simple past. Past perfect é um passado anterior, né? É o passado do passado. Como que a gente faz a negativa disso? A gente vai colocar o not no auxiliar, ó. Hadn't ou had not learned. Jane hadn't learned an important lesson. Jane não tinha aprendido uma importante lição. Agora, o conditional perfect. A gente já viu na semana anterior, na semana 5 de inglês, que o conditional é o verbo conjugado com o modal would, né? Só que aqui no tempo perfeito, eu vou usar would have mais o past participle do verbo. Ó, o have mais o past participle era o present perfect, lembra? Só que aqui eu vou ter o conditional perfect, ó, would have mais past participle do verbo principal, ou seja, com a terminação ed ou na forma encontrada lá na terceira coluna, se for um verbo irregular. Exemplo, I would have arrived early. Eu teria chegado cedo se alguma coisa tivesse acontecido. Então, veja, para colocar na negativa, eu vou usar o modal would, né? Wouldn't ou would not. I wouldn't
have arrived early. Eu não teria chegado cedo. Beleza? Então, o conditional perfect vai ser o tempo verbal usado na consequência, né? Na frasezinha com if, eu vou usar o past perfect. E na consequência, eu vou usar o conditional perfect, a frase com would. Então, olha lá, um exemplo de third conditional. If you had studied harder, you would have gotten a better grade. Se você tivesse estudado mais arduamente, você teria conseguido uma nota melhor. Mas o fato é que você não estudou arduamente. Né? Se você tivesse estudado, aí a consequência seria que você teria uma nota melhor. Mas o fato é que, como você não estudou, a sua nota não foi tão boa. Percebe? Então, eu tenho uma situação hipotética, né, que não se concretizou no passado. A if clause vem com o had mais o verbo principal no past participle, com a terminação ed. E a consequência, quer dizer, a frasezinha que não está com if, vem com would have mais o past participle do verbo, terceira coluninha lá, né? Get, got, gotten. Outro exemplo. If she had come to the party, she would have enjoyed herself a lot. Se ela tivesse vindo para a festa, ela teria se divertido muito. Mas o fato é que she didn't come to the party. Ela não veio à festa. Então, ela não se divertiu. Tudo bem? Aí está a situação hipotética no passado. Olha lá, a frasezinha com if. Vem com o past perfect. Olha lá, had come. Ou seja, o past participle do verbo come, terceira coluninha. Come, came, come. E a consequência, ou seja, a oração que não tem o if, vem com would, have, mais o past participle do verbo principal. Aqui, enjoy, com a terminação ed, porque é um verbo regular. Outro exemplo. Vejam, nem sempre a frasezinha com if é a primeira. Às vezes a consequência vem primeiro. I would have helped you if you had told me about the problem. Eu teria te ajudado se você tivesse me contado sobre o problema. O fato é que você não me contou sobre o problema. Então, por isso, eu não te ajudei. Percebe? Então, veja, se a consequência vem primeiro e o if vem depois, não tem vírgula. Já, se o if vem primeiro, a oração com if é separada por vírgula. Igualzinho a gente viu no first e no second conditionals, né? A consequência, ou seja, a oração que não acompanha if, vem com would have mais o past participle do verbo. Está aqui com a terminação ed, porque help é um verbo regular. A oração com if vem no past perfect. Olha lá, had mais past participle do verbo. Told, terceira coluna, porque tell é um verbo irregular. Tell, told, told. Beleza? Então, é isso que vocês vão fazer nos exercícios. Tudo bem? Vejam lá, vai estar lá no Moodle. Complete a frase com os verbos entre parênteses, usando o third conditional. Complete the sentence with the verbs in parentheses, using the third conditional. Olha lá. Fred failed the test because he didn't study. O Fred falhou no teste porque ele não estudou. However, entretanto, if he, verbo study for the test, se ele, verbo estudar para a prova, he, verbo pass, passar, it, ele
passar nela. O que a gente vai colocar aqui? Para usar o third conditional, o que eu vou fazer? Na frasezinha com if, eu preciso usar o past perfect. Como que é o past perfect? Eu vou usar had mais o past participle do verbo. Estudar, verbo regular, vou colocar a terminação ed. Então vai ficar he had studied for the test. E na consequência, eu vou usar would have mais o past participle do verbo principal, que é past regular com a terminação ed. Então vai ficar he would have passed it. Beleza, pessoal? Olha lá, vai ter exercício que vai ter negativa, ó. Lembra que a gente viu lá nos slides sobre past perfect e sobre o conditional perfect, como que ficava a negativa de cada um deles? Então aqui a gente vai ter que colocar a frasezinha com if na negativa, tá vendo? Para poder dar o sentido da frase. Então olha lá, a frasezinha com if vem depois. Então essa primeira é a consequência. A consequência vai ser com would have mais o past participle. Então, olha lá. I would have gone with you. Eu teria ido com você. If, agora a frasezinha com if é a minha condição. O verbo tem que vir no past perfect. No past perfect, eu preciso usar had mais o past participle do verbo principal. Então, vai ficar had. Qual que é o past participle do verbo have? Had. Tudo bem? Só que na negativa. Então, o auxiliar had é que vai vir na negativa. Então, vai ficar if I hadn't had to study. Tudo bem? É isso, pessoal. Essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Espero que tenha dado para entender. Estou à disposição para ajudar com dúvidas, tá? Pelo WhatsApp, pelo meu horário de atendimento. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo antes de fazer os exercícios, tá? Ou se você for mal na primeira tentativa, entre em contato comigo, tira as dúvidas antes de fazer a segunda tentativa. Tudo bem? Um beijo, tudo de bom e até a próxima.